Quando meu filho se casou, escondi que herdei uma propriedade de 7 milhões do meu falecido marido. Graças a Deus, mantive-me em silêncio e, alguns dias após o casamento, minha nora veio com um notário, e o que ela disse eu jamais esquecerei. Mas antes de continuarmos, por favor, digam de que país são e quantos anos vocês têm. Ficamos muito felizes em conhecer nossa audiência. Tenham uma boa escuta. Dizem que os casamentos unem as famílias, que gerações se reúnem à mesma mesa, que relembram os bons momentos, riem, se abraçam, que são esses dias que se tornam o ponto de partida para algo novo e luminoso. Mas, como se viu, às vezes os casamentos apenas mostram, de forma silenciosa e quase imperceptível, o quão distantes vocês já estão um do outro. Preparei-me muito para este dia. O vestido, aquele rosa com pregas suaves da Natália, guardei-o por muitos anos, tirei, passei com cuidado e pendurei no cabide 2 dias antes da viagem. Assei pão de banana, uma receita antiga, quase de memória, aquela que Anton costumava adorar quando era estudante, quando chegava em casa do frio com o nariz vermelho e dizia: mãe, cheira a infância. Até passei meu cardigan favorito, aquele com os pequenos botões de pérola. Anton costumava rir que, nele, eu parecia uma mãe de antigas séries soviéticas. Fiquei em frente ao espelho, arrumando o cabelo, escolhendo um batom discreto e limpo, tudo na esperança de que talvez, apenas talvez, neste dia, pudéssemos nos aproximar um pouco. Mas assim que entrei no salão, assim que olhei para a disposição dos convidados, assim que percebi que ninguém sequer pensou em deixar um lugar para mim, nem que fosse perto dele, algo dentro de mim clicou silenciosamente, mas de forma muito perceptível. Clicou de tal forma que eu já naquele momento, naquela exata hora, percebi este seria o momento a partir do qual tudo mudaria. A primavera na região de Moscou é sempre especial, silenciosa, mas não é o tipo de silêncio que traz paz. É outro tipo, aquele em que você sente que está sendo lentamente esquecida. Minha casa fica bem perto do lago, pinheiros ao redor, um barco velho na margem, há muito tempo fora de uso, e muitas lembranças. Vivo sozinha. Victor se foi há 4 anos, e desde então a casa parece ter ficado maior, mais fria, mais vazia. Anton liga cada vez menos, visita cada vez menos. Não estou brava, eu entendo, os jovens têm suas próprias vidas, suas próprias preocupações, seus próprios planos. Provavelmente, é assim que deve ser, não é para isso que os criamos. Meus dias se tornaram iguais. De manhã, assei pão de banana, abro a janela da cozinha, tomo café morno, leio o jornal local. Depois, vou regar as tulipas na varanda, aquelas que ano após ano teimosamente se recusam a florescer na hora certa, como se também fossem teimosas como eu. Às vezes, fico na janela, observando o carro do correio passar sem parar e penso: será que ele vai parar um pouco mais adiante? Talvez lá na esquina alguém, como eu, saia todos os dias para a varanda, fingindo que saiu apenas para respirar, mas também está esperando. 3 semanas atrás, Anton ligou. A voz estava animada, mas de alguma forma estranha, como se ele não estivesse falando comigo, mas com alguém por um telefone de trabalho. Mãe, eu vou me casar. Sentei na beirada da cadeira. Ele soava feliz, mas de alguma forma distante, como se sua mente já estivesse em outro lugar. Qual é o nome dela? Marina, ele respondeu e imediatamente mudou de assunto. Perguntei que tipo de casamento eles estavam planejando. Ele disse que seria algo simples, mas elegante. Depois, ficou em silêncio. Não perguntou quando eu teria fins de semana livres, não se interessou se eu poderia vir, não ofereceu ajuda com os preparativos, não disse uma palavra sobre a minha opinião. Eu sugeri talvez eu asse uma torta para o jantar de ensaio, como antes. Ele riu um pouco, educadamente: secamento, isso é legal, mãe. E foi só isso. Ele desligou, e eu fiquei muito tempo com o telefone nas mãos, apenas olhando, como se pudesse ver alguma resposta na tela. Naquele momento, senti algo que até eu mesma tinha medo de admitir, como se tivessem acabado de me dar o papel de convidada em uma vida onde eu sempre pensei que era uma das personagens principais. Mas escolhi me apegar à esperança. Escolhi o vestido, limpei os degraus da varanda, até mesmo cuidadosamente fiz a barra das mangas do meu casaco, porque por dentro ainda havia uma crença boba, teimosa, mas real de que talvez este casamento, mesmo que um passo, nos trouxesse de volta um ao outro. Às vezes, as maiores perdas não acontecem em um dia, não são acompanhadas de gritos ou portas batendo. Às vezes,
Elas vêm no silêncio, em pequenas desculpas aparentemente inofensivas, em conversas curtas e educadas, em palavras não ditas que ferem como 1000 pequenos cortês. É o tipo de silêncio que se deita com você na cama, adormece ao seu lado e o faz sussurrar para si mesmo em que momento eu deixei de ser necessária. O casamento foi em um hotel de campo, onde Victor e eu havíamos ficado algumas vezes no verão. 2 horas de carro para o sul, à beira do lago, vigas de madeira no teto, paredes de vidro e aquela vista para a água que, como eu pensava antes, sempre deveria simbolizar algo bom. Anton uma vez mencionou que era ideia da Marina, ela quer algo moderno, mas com um toque clássico. Foi o que ele disse. Cheguei cedo, como sempre, um velho hábito de chegar primeiro para não me atrasar, para não ser um estorvo. Saí do carro, alisei a barra do meu vestido rosa, aquele que guardei por quase 10 anos, as pregas suaves da Natália, um tom ligeiramente abafado, nada chamativo. Prendi o cabelo cuidadosamente para trás, um toque de batom, mínimo de joias como uma mãe deveria se parecer no casamento do filho. No saguão, fui recebida por uma moça da recepção, jovem, com um penteado impecável, com um sorriso como se eu fosse apenas uma convidada comum da lista. Ela me entregou um crachá, um pequeno retângulo de plástico com fundo branco. Nele estava escrito Valentina Alexievna, sem a palavra mãe, sem fitas ou distintivos como os parentes da noiva. Segurei-o nas mãos, provavelmente por alguns segundos a mais do que o necessário, e depois o prendi ao vestido. No salão principal, os convidados já estavam se reunindo. As pessoas estavam em grupos, rindo alto, conversando, tirando fotos. Uma música suave tocava, garçom corriam com bandejas, champanhe, alguns petiscos em pequenas colheres, tudo como esperado para tais eventos. Percebi Anton. Ele estava perto da janela, cercado por pessoas que eu não conhecia. Marina o segurava pela mão, rindo alto. Ele não me via, e parecia que nem estava me procurando com o olhar. Fiquei ali, sem saber se devia me aproximar, esperar, olhar ao redor. Um jovem com um fone de ouvido se aproximou de mim, obviamente alguém da organização. Educadamente, mas rapidamente, ele apontou para uma mesa no canto mais distante do salão, perto de uma coluna, quase na parede. Passei a olhar pelas outras mesas, colegas do noivo, parentes distantes da noiva, pais das madrinhas, tudo cuidadosamente identificado. No meu cartão, era simples Valentina, sem sobrenome, sem função, sem indicação de quem eu era. Sentei-me entre duas pessoas completamente estranhas. À esquerda, um homem de uns 50 anos falava sobre seguro de casas de campo. À direita, uma mulher que, ao que parece, cria alpacas em algum lugar perto de Vologda. Ambos foram educados, mas completamente desinteressados em mim, conversando um com o outro através de mim, como se eu fosse uma mesa vazia. Quando os brindes começaram, o microfone passou de mão em mão. O pai de Marina, depois o irmão dela, depois uma amiga da universidade. Piadas sobre festas, sobre os tempos de estudante, sobre acampamentos de verão e os primeiros copos de tequila. Em algum momento, alguém perguntou em voz alta: e quando a mãe do noivo vai dizer algo? Marina, rindo, acenou com a mão talvez depois, e mudou de assunto. O jantar passou como se não tivesse existido. Serviram-me frango, tão seco que nem a faca cortava bem. Na beirada do prato, sobrou um rolinho de manteiga intocado. Quase ninguém na minha mesa terminou sua porção. A sobremesa parecia uma imagem de capa de revista, uma torta de limão linda, com uma elegante gota de creme. Dei uma mordida e, em vez de doçura, senti apenas amargor. Anton não se aproximou de mim nem por um minuto, nem por um segundo. Ele dançou com Marina, com a mãe dela, com alguma tia que eu nem conhecia. Eu fiquei sentada, ajeitando a barra do vestido, ajeitando o fecho do cardigan, 3 vezes apenas para ocupar as mãos, 2 vezes sorri para o fotógrafo que passou sem sequer levantar a câmera. Quando a noite chegou ao fim, eu permaneci no mesmo lugar, na mesma cadeira. O salão já estava quase vazio, pratos vazios, guardanapos amassados, pessoas que pegavam suas bolsas e iam para seus carros. Cuidadosamente, dobrei o guardanapo, coloquei-o debaixo da borda do copo, levantei-me lentamente e saí. Ninguém me chamou, ninguém notou, e quando eu caminhava para a saída, a primeira coisa que pensei foi: é assim que os capítulos inteiros da vida terminam, simplesmente, sem palavras. Uma semana se passou após o casamento antes que Anton ligasse. Eu estava lavando louça, as mãos cheias de espuma. O telefone vibrou na janela. Sequei as mãos com a toalha,
Olhei para a tela. O nome do meu filho. Algo estremeceu no meu peito, como se por um segundo tudo pudesse voltar a ser como antes. Apertei atender. A voz dele era animada, mas de alguma forma artificialmente calma, como se ele tivesse ensaiado a conversa de antemão. Mãe, oi, quer vir jantar comigo? Só você e eu. Ele imediatamente acrescentou: Marina estará com as amigas, então sem estranhos. Não fiz nenhuma pergunta, apenas disse claro. Desliguei o telefone e fiquei muito tempo olhando pela janela, sem saber se devia me alegrar ou me preparar para mais uma silenciosa decepção. Naquela noite, decidi usar o cardigan, aquele com os pequenos botões de pérola, aquele em que segurei Anton pela primeira vez nos braços quando ele acabou de sair da maternidade. Ele ainda me servia, quente, macio, como se guardasse o cheiro daqueles anos. Assei biscoitos de aveia, embrulhei em papel alumínio, um hábito que me ficou dos tempos em que ele era estudante. A estrada estava silenciosa, o asfalto seco, o céu cinzento, aquele mesmo céu cinzento de primavera, quando é março, mas o ar ainda tem um toque de inverno. Cheguei à sua nova casa. Uma bela fachada de tijolos, arbustos perfeitamente aparados, duas lâmpadas idênticas na porta da frente e, claro, uma câmera acima da campainha. Anton me recebeu com um sorriso curto e formal, me abraçou como se fôssemos vizinhos que se encontraram por acaso na loja. Entra, a cozinha é pelo corredor, ele disse. Entrei e parei. Sobre a mesa havia 2 pratos vazios, uma garrafa de vinho aberta e uma pilha organizada de papéis. Em cima, uma caneta esferográfica azul diagonalmente posicionada. Não havia cheiro de comida, nem som de fogão funcionando, nem cheiro de algo fritando, nem sequer uma dica de que o jantar estava planejado. Anton me serviu uma taça de vinho, elogiou os biscoitos, perguntou sobre a viagem. Ele falava de forma excessivamente educada, como em uma entrevista de emprego. Então ele pegou uma das pastas e, baixando ligeiramente a voz, disse: Mãe, isso é apenas para a sua tranquilidade. Bem, para o caso de algo acontecer, você entende. O tempo passa, ninguém fica mais jovem. Ele falou como se estivesse falando sobre o tempo, de forma calma e sem emoção. Peguei a primeira página e, antes mesmo de terminar de ler, já entendi: procuração, acesso total às minhas contas, gestão de propriedades, direito de assinar em meu nome, sem prazos, sem condições, sem possibilidade de revogar. Não havia palavra filho, não havia palavra família. Havia gente, poderes, controle. Ele sorriu suavemente. Claro, você pode levar o seu tempo, apenas pense. A caneta já estava destampada, a tampa removida, pronta ao lado. Olhei para os pratos vazios, para o fogão desligado, e entendi que não era um jantar. Era um encontro com um único propósito. Disse que levaria os documentos comigo e os estudaria cuidadosamente em casa. Ele assentiu uma vez, rapidamente. Conversamos por mais uns 15 minutos sobre trivialidades, sobre vizinhos, sobre algum programa de televisão. Quando me levantei, ele me abraçou novamente, levemente, como por educação. No carro, demorei para ligar o motor. Apenas sentei, com as mãos no colo. O pacote de biscoitos permaneceu intocado no banco do passageiro. 1 minuto depois, o sensor de movimento em sua varanda acendeu, a luz piscou e depois se apagou novamente. Como tudo aquilo, foi automático. Em casa, nem tirei o casaco. Sentei na beirada do sofá, com o zíper meio aberto, as mãos imóveis como se não fossem minhas. A casa estava muito silenciosa, até o relógio antigo da cozinha parecia ter parado por um segundo. Fiquei sentada assim por muito tempo, depois me levantei e fui para o porão. O porão estava frio, um frio que penetrava nas tábuas velhas, no chão de concreto, como se estivesse preso ali desde o ano passado. Andei devagar, os joelhos doendo na descida, os dedos gelados enquanto me segurava no corrimão. No canto mais distante, atrás da máquina de lavar, havia um armário velho e baixo. Victor o havia feito uma vez com sobras de móveis de cozinha. Naquela época, ele brincava que, se algo acontecer, você sempre encontrará o que precisa. Nunca havia olhado lá antes. Inclinei-me cuidadosamente, puxei uma caixa pesada debaixo da prateleira inferior. Poeira, cheiro seco de madeira e algo muito familiar. A tampa rangeu quando abri. Tudo como esperado de Victor, tudo organizado em pastas, com divisórias e etiquetas. No fundo, um envelope grosso com o meu nome. A caligrafia dele. Perdi o fôlego. Desdobrei o papel. A carta era curta,
Apenas algumas linhas. Eu sei que você não pedirá ajuda, mesmo que seja difícil. Por isso tudo está arranjado para que você não fique sozinha. Não deixe ninguém decidir por você, especialmente se for sobre dinheiro. E não conte Anton. Não porque eu não ame, mas porque eu sei como este mundo funciona. O dinheiro muda as pessoas, e às vezes apenas mostra o que elas sempre foram. Eu li e reli, sem lágrimas, quase sem emoção. Havia apenas uma compreensão pesada e palpável. Peguei as outras pastas. Havia contas, depósitos, investimentos que eu nem conhecia, ações, fundos, um contrato para uma pequena casa na região de Rostov que Victor havia comprado uma vez e nunca mencionou. O valor na página principal me fez reler 3 vezes mais de 7 milhões de rublos. Fiquei sentada no chão por muito tempo com aqueles papéis no colo, com o chão gelado debaixo de mim. Não era alegria, nem alívio, mas algo muito mais pesado, como se Victor, pela última vez, tivesse colocado uma parede entre mim e o resto do mundo para que eu não ficasse indefesa. Fechei a caixa, tranquei com chave. Levantei-me lentamente, os joelhos tremendo de frio. Lá em cima, apaguei todas as luzes, exceto a da cozinha. Sentei à mesa, coloquei uma folha de papel em branco e os documentos de Anton à minha frente. Peguei a caneta e comecei a escrever, não o que ele esperava, não o que seria conveniente, mas o que realmente era a minha decisão. Por 3 dias, quase não saí de casa, não porque tivesse medo, mas porque precisava que o silêncio significasse algo. Não queria que minha próxima decisão fosse tomada por emoção, não queria que cheirasse a mágoa ou raiva. Precisava que viesse de dentro, da compreensão, porque a compreensão, a consciência, que ajuda quando querem te tornar conveniente. Procurei por muito tempo o número certo no verso de um antigo cartão de felicitações. Encontrei o telefone de Carolina. Ela costumava ser uma das melhores advogadas em casos de herança e confiança. Agora aposentada, mora sozinha em uma casa nos arredores. Não nos falávamos há muitos anos, desde que o marido dela morreu, mas de repente me lembrei de como, uma vez, tomando chá, ela me disse: mulheres silenciosas deixam as pegadas mais notáveis, mas não imediatamente. Liguei para o número dela. Ela atendeu imediatamente, a voz mais velha, mas firme. Comecei a contar o que estava acontecendo. Ela ficou em silêncio, não me interrompeu, apenas ouviu. Quando terminei, ela disse apenas uma coisa: amanhã, sem rodeios, apenas café, e ordenou os papéis. Sentamos na cozinha dela. Um cômodo pequeno, estantes de livros na parede, um guardanapo bordado, xícaras diferentes, mas limpas. Coloquei tudo na frente dela: o envelope com a carta de Victor, as pastas com seus investimentos e aqueles papéis que Anton me trouxe. Carolina colocou os óculos e começou a ler, cuidadosamente, página por página, devagar, como alguém que sabe quantas vidas já viu tarde demais. Quando terminou, levantou os olhos. Você tem mais poder do que pensa, ela disse calmamente. Ela explicou: o dinheiro está protegido, os investimentos são seguros, a base legal é sólida, mas apenas se eu mesma mantiver isso em minhas mãos. Então ela perguntou: você quer criar um fundo? Respondi sem hesitar: sim. Quem você vai incluir? Sorri um pouco. Ninguém por enquanto. E talvez nunca. Ela sentiu sem surpresa. Então Carolina pegou os papéis que Anton me havia deixado, folheou-os. O rosto dela nem sequer tremeu. Uma opção difícil, ela disse baixinho. Entrada em vigor imediata, controle total sem direito à revogação, sem terceiros, sem supervisão, sem prazo de validade. Ela colocou os papéis de volta na mesa. Estes não são papéis de cuidado, são papéis de aquisição. Nós formalizamos tudo. Carolina preparou os documentos para a criação do fundo, transferiu todos os ativos para ele, me fez a única beneficiária e administradora. Adicionou uma cláusula médica: nenhuma alteração, nenhuma transferência de poderes sem a conclusão de 2 médicos independentes sobre minha total incapacidade. Então ela me entregou a caneta. Assinei, sem pressa, pensativa, cada letra como um traço, como uma linha entre mim e todas as intenções alheias. Carolina colocou todos os documentos em uma pasta grossa. Guarde onde possa pegar rapidamente, mas não à vista. Coloquei a pasta debaixo da pia, atrás da caixa de pastilhas para lavar louças. Quando voltava para casa, o ar estava diferente. Não mais leve, mas mais puro, mais transparente, como se pela primeira vez em muito tempo eu estivesse vendo minha vida como ela realmente era, sem ilusões,
sem lentes cor-de-rosa, sem ingenuidade. E o mais importante, não me sentia mais uma mulher deixada de lado. Sentia-me uma mulher com espinha dorsal e escolha. A mensagem de Anton chegou 2 dias depois. Mãe, vamos tentar conversar como pessoas. Um jantar sem papéis, apenas uma conversa. Fiquei muito tempo olhando para a tela, depois fechei o telefone e não voltei a ele naquele dia. Na manhã seguinte, respondi brevemente o que ele não disse que viria sozinha. Carolina estacionou a um quarteirão da casa dele. Havíamos combinado com antecedência que ela ficaria no carro, esperando, para o caso de algo acontecer. Eu não estava nervosa, nem zangada, nem sequer sentia mágoa. Eu apenas sabia exatamente por que estava indo e o que não podia mais permitir. Anton me encontrou na porta com aquela expressão que eu conhecia bem, um sorriso suave, olhos ligeiramente semicerrados, como se ele tivesse voltado a ser aquele menino que corria descalço pela casa na infância. Na cozinha, cheirava a alho, legumes assados, até pão estava na mesa. Tudo parecia um jantar de verdade, mas algo por dentro me dizia que não era sobre comida. Sentamos à mesa. No início, conversas normais sobre livros, sobre o tempo, sobre uma série que eu nem assistia. Respondi às perguntas dele calmamente, contida. Anton olhava constantemente para o cômodo, onde havia outra pilha organizada de papéis, presos, com post-its assinados e uma caneta já fora do estojo. Quando ele finalmente falou sobre eles, ele estava diferente, mais calmo, mais ponderado, como se tivesse ensaiado cada palavra de antemão. Falei como advogado dele, ele aconselha uma opção mais fácil, sem obrigações, apenas um acordo preliminar, para que, bem, fosse mais tranquilo e conveniente para todos. Ele empurrou a pasta cuidadosamente para mim. Não toquei nela. Em vez disso, silenciosamente peguei meu documento, formalmente dobrado ao meio, e o coloquei em cima dos papéis dele. Anton congelou por alguns segundos, depois desdobrou a folha e leu até o fim. Era uma notificação oficial da criação de um fundo fiduciário com minha assinatura no final, com um selo, com termos legais que não deixavam margem para manipulação. Todos os meus ativos estavam agora sob meu controle total, sem possibilidade de acesso por qualquer pessoa sem minha permissão expressa. O rosto dele não mudou de imediato, mas os olhos começaram a piscar mais rápido, a mandíbula ligeiramente tensa, como de alguém que está prestes a engasgar, mas mantém a compostura. Olhei para ele calmamente. Anton, eu aprecio sua preocupação. Eu entendo que você está preocupado, que a vida é imprevisível. Mas tudo já está resolvido e é definitivo. Ele perguntou: você consultou alguém? Respondi sim, com alguém que entende o que significa estar preparada, mas sem pressão. Um silêncio pairou na sala. Ele recostou-se na cadeira, tamborilou os dedos na toalha de mesa 2 vezes, depois parou. Naquele momento, ele deixou de ser meu filho e tornou-se apenas um homem que percebeu que todas as suas tentativas haviam terminado. Naquele exato momento, Carolina entrou no quarto, calmamente, sem pressa, com um sorriso curto e educado. Olá, Anton, ela disse. Eu sou Carolina, amiga da sua mãe. A voz dela era baixa, mas nela ressoava a confiança que surge naqueles que viram muitos erros de outros tarde demais. Juntas, pegamos minhas coisas, agradecemos pelo jantar e saímos. Nem olhei para trás. Lá fora, estava fresco, o vento arrastava as primeiras folhas secas pela calçada. Respirei fundo, calmamente, e pela primeira vez em muito tempo, não saí com uma sensação de dor ou amargura. Saí com confiança, com a sensação de que tudo estava em seu devido lugar por dentro. Na manhã seguinte, estava mais frio do que eu esperava, um frio penetrante que se infiltrava no chão, nas frestas entre as janelas, em cada pequena fenda da casa velha. Fiz uma torrada, servi suco de laranja em um copo, sentei à mesa e não toquei em nada. Minhas mãos ainda estavam quentes da noite anterior, mas por dentro, algo parecia ter se fechado de vez. Por volta das 10, o telefone vibrou. Uma mensagem de Anton: você só piorou as coisas. À toa. Sem mãe, sem oi, sem explicações, sem qualquer tom humano. Fiquei muito tempo olhando para a tela, depois virei o telefone para baixo. A torrada esfriou, o suco turvou. A segunda tentativa de mensagem nunca chegou, e entendi, com aquela quietude feminina e silenciosa, que aquelas palavras não eram sobre decepção, nem sobre tristeza, mas sobre controle, sobre aquela porta que ele considerava sempre entreaberta e que agora, pela primeira vez, se fechara. Depois do almoço, entrei na garagem.
Decidi arrumar as caixas velhas. Encontrei álbuns de fotos. Sentei diretamente no chão de concreto, folheei as páginas. Em uma, Anton, pequeno, com as bochechas vermelhas, com um caminhão de brinquedo novo, sorri tão feliz que dava para ver através da foto que era uma criança feliz. Antes, eu sempre mantinha essa imagem dele na mente quando estava com medo, quando estava cansada, quando não sabia o que fazer. Era meu apoio, minha âncora. Mas agora, olhei para aquela foto e, pela primeira vez, não vi apenas um menino. Vi uma criança que se acostumou a ter seus desejos realizados sem perguntas, sem condições, sem explicações, porque Victor e eu criamos assim, dando demais, com muita frequência, de forma muito incondicional, pensando que era o certo, que isso era amor. Mais perto da noite, outra mensagem chegou, desta vez de Marina. Educada, calma, desculpe que tudo tem sido tão tenso. Apenas tentamos planejar tudo com responsabilidade. Se um dia quiser conversar, estou sempre aberta ao diálogo. E no final, uma frase que ficou na minha cabeça por mais tempo: você criou um filho forte. Nós apenas queríamos apoiar o futuro dele. Eu li e reli 2 vezes. As palavras eram polidas, impecavelmente calibradas, mas sob essa polidez, eu ouvi o que eles realmente tentavam dizer: você já fez a sua parte, agora dele o caminho. Não respondi. Apenas fechei o telefone e o deixei na beirada da mesa da cozinha. À noite, derramei suco frio na pia. Não porque estivesse com raiva, mas porque não queria mais beber algo que há muito tempo havia perdido o sabor. Aproximei-me da janela, olhei por muito tempo para a escuridão lá fora. A primeira névoa real da primavera já se espalhava pela rua, rastejando pelo chão e como se escondesse tudo o que não era necessário. Eu não chorei, não andei pela sala. Apenas fiquei parada, porque às vezes a resposta mais alta é apenas o silêncio, e às vezes, quando a porta está fechada, não vale a pena abri-la novamente, nem por pena, nem por medo, e certamente não por laços familiares. A casa sempre foi silenciosa, mesmo quando Victor estava vivo, mas agora, após a última conversa com Anton, esse silêncio tornou-se diferente e não neutro, não acolhedor, mas definitivo, como um veredicto. Comecei a me mover pela casa mais devagar, não por cansaço, mas porque não havia mais motivos para ter pressa. Toda manhã, eu limpava as bancadas, mesmo que estivessem limpas, dobrava as toalhas em pilhas perfeitamente retas, regava as flores no mesmo horário. Não esperava mais telefonemas, mas ainda assim, todos os dias, notava que eles não vinham. 3 dias depois, a luz da secretária eletrônica piscou. Não atendi quando ele ligou, mas ouvi a mensagem. A voz de Anton parecia vir de trás de uma porta fechada. Ele disse que se precipitou, que apenas queria que tudo fosse formalizado corretamente. Depois, baixinho, disse que sentia falta de como as coisas eram antes, que gostaria apenas de conversar. Não apaguei a mensagem, mas também não a salvei. Ela ficou lá, na pasta entre spam e notificações bancárias. Naquela noite, abri por acaso as conversas antigas no telefone. Rolei sem rumo pelas fotos: ele grelhando carne na dacha, Marina segurando a torta que uma vez fizemos juntos, o cachorro que há muito tempo morrera sentado na escada. Mais adiante, mensagens antigas dele. Havia as milês, pontos de exclamação, frases como eu te amo. Abri uma delas apenas para ver, sem dor, sem lágrimas, apenas o reconhecimento do fato. E então comecei a apagar, uma por uma, não por mágoa, mas como um ato de reconhecimento. Isso existiu e passou. A única coisa que sobrou foi um vídeo antigo. Anton, com 10 anos, com uma lanterna debaixo do queixo, contando uma história assustadora, e em algum lugar fora do quadro, eu rindo com uma voz jovem, leve de muito tempo atrás. Assisti 2 vezes, depois fechei o telefone. No final de fevereiro, mudei-me para um local próximo. O mesmo lago, mas a casa era menor, envelhecida, com persianas tortas e uma caixa de correio inclinada, mas parecia certa, como se estivesse esperando por mim. Levei apenas o essencial: uma foto de Victor, cartões de receitas amarelados, 2 caixas de livros, um bule azul desgastado e uma coruja de cerâmica que nunca assustou ninguém, mas ainda assim ficava na varanda. Pela manhã, comecei a ir à biblioteca local, não porque precisasse de livros, mas porque era simplesmente agradável ouvir alguém folhear páginas. Às vezes, ajudava na recepção, informalmente, apenas para manter as mãos ocupadas. Foi lá que as encontrei outras mulheres, aquelas que também vinham todos os dias.
Não eram barulhentas, não usavam casacos iguais, não falavam em voz baixa nos balcões. Elas simplesmente apareciam, ficavam mais tempo do que o necessário. Uma lia, outra escrevia, a terceira apenas sentava na janela, olhando para a rua, como se esperasse algo que já havia passado. Havia a Galina, que antes tinha um refeitório, agora costurava coxas com as camisas do marido. Havia Irina, que trazia consigo uma garrafa térmica com chá de hortelã com as iniciais de sua falecida irmã. Havia Margarita, com uma bengala que ela só tirava na porta de entrada. Não nos tornamos amigas desde o primeiro dia, mas a cada semana, algo parecido com o entendimento surgia entre nós, um silêncio compartilhado, olhares compartilhados, acenos curtos e mútuos. Um dia, Margarita se aproximou de mim e disse que quer ajudar com o canteiro de flores atrás da biblioteca. Respondi quero, sem pensar. A terra ali era dura, seca, firme, como tudo que ficava muito tempo sem cuidado. Mas pegamos as pás, joelhos na lama, mãos na terra, sem conversa, sem explicações. Plantamos tomates, manjericão e alguns girassóis, apenas para que ficasse claro que alguém estava ali. Chamamos esse lugar de canto tranquilo. Raramente falávamos sobre filhos, se lembrávamos, era brevemente, sem mágoa, sem excessos, apenas como pessoas que sabem que as cicatrizes nem sempre estão visíveis. O que nos unia não era a tristeza, mas a clareza, a compreensão de que, às vezes, o mais importante não é esperar, não ter esperança, não pedir, mas simplesmente viver agora, aqui, neste momento. E quando eu estava lá, com terra debaixo das unhas, com livros nas costas, com sol no rosto, pela primeira vez em muito tempo, não me senti um fardo. Senti-me uma mulher, não perdida, nem inútil, mas simplesmente real. Vivi em meu lugar,